Boa noite. A graça e a paz do Senhor. Abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5. Vamos fazer a leitura a partir do verso de número 1. Primeira carta de João, capítulo 5. A partir do verso de número 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Você pode se assentar. João escreveu aqui um tratado de salvação. O que é um tratado de salvação? É uma cartilha que vai dizer para mim e para você como é que eu vou me deslocar com segurança da vida que eu tinha antes de conhecer a Deus. Você se lembra como é que era a vida que você tinha antes de conhecer a Deus? É uma vida que não se preocupava com o céu. É uma vida que não via as coisas como elas são. É uma vida levada por sentimentos. É uma vida guiada por desejos e compulsões. Era uma vida que não tinha como marca uma boa consciência, nem sobre mim, nem sobre a minha existência, nem sobre o próximo, nem mesmo sobre Deus. Mas quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos de nos deslocar deste lugar existencial e existir a partir de um outro lugar. E à medida que eu vou existindo a partir deste outro lugar, eu vou transformando as coisas ao meu redor. Eu vou me transformando. E as coisas vão se transformando também. Só que tem uma forma certa de fazer isso. E é sobre isso que o João tratou. Então, assim, ponto número 1. Nós precisamos viver para Deus. Volta lá no verso 1 para mim, por favor. Ele dirige isso a todo aquele que crê, são salvos. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, todo aquele que ama Jesus Cristo, que eles conheceram Jesus Cristo fisicamente, todo aquele que conheceu Jesus Cristo, e
todo aquele que ama quem enviou Jesus Cristo, que é o seu Pai. E aí no verso 2 diz assim: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos. Então, peraí, qual é a primeira transformação que eu sofro? Eu nasço a partir do amor de Deus. A característica da minha existência passa a ser o amor a Jesus, que é quem eu conheci primeiro, o amor ao Pai, que eu conheci através de Jesus, eu sei que o Pai enviou Jesus, e o amor aos filhos de Deus. Peraí, você é uma pessoa que ama? Então peraí, o amor, ele te faz deslocar de uma realidade para outra com segurança. Mas peraí, pastora, como que eu me desloco desse estilo de vida, tudo que eu conheço, tudo que eu aprovo, tudo que eu gosto, tudo que onde eu me sinto segura, onde eu consigo controlar, para viver uma vida que eu não tenho controle nenhum? Você sabia que a vida que Deus te chama para viver, você não tem controle nenhum? Você se torna independente de Deus. Dependente, você não controla. Você depende, você espera no Senhor. Mas pastora, como é que eu posso fazer isso com segurança? João está dizendo exatamente da vida dos salvos. O texto diz assim: por este é o amor de Deus, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Você sabia que tem gente que, programa aceitar Jesus velhinho, na terceira idade, chegando na quarta? A pessoa pensa assim: eu vou viver a minha vida toda, eu vou me resfastelar no pecado, e quando eu não tiver mais forças para pecar, então eu vou me render a Deus, porque a impressão é que os mandamentos do Senhor são pesados. Peraí, como que eu vivo uma vida onde os mandamentos do Senhor me são leves como plumas? O que acontece? Você conhece alguém que os mandamentos do Senhor são leves para ela? Naturalmente ela não mente, acidentalmente. Ela ama, ela perdoa muito fácil. Conhece pessoas assim? Não imputa culpa, tem uma esperança vívida. A realidade é de morte e a pessoa está falando de vida. E fala assim: peraí, o que essa pessoa... Por que para ela é tão fácil? Por quê? E esse é o segredo que o João veio revelar. E esse segredo, para a gente entender melhor, a gente precisa ir lá no verso 10. Deixa eu ver se é o 10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então vamos lá. Você é uma pessoa que crê em Deus? O que é leve? Pastor, por que você aceita? Por que você perdoa? Por que você tem dificuldade de lembrar de ofensa? Por que todo dia você não ostenta uma cara feia? Ou aquele olhar acusador, tipo, eu sei que você fez no verão passado? Por quê? Por que é fácil para você confiar que dessa vez vai acertar? Que vai dar certo? É assim, no seu relacionamento com Deus tem duas vertentes. Ou você crê em Deus, e esta fé, ela
é incorporada à tua vida. Esta fé, ela conduz o teu olhar, ela comanda os teus sentimentos, ela comanda os teus desejos, ou você é uma farsa. Você não crê. E quem não crê está fazendo uma declaração com a sua própria existência. Que declaração que é essa? Deus, ele é mentiroso. Quem é Deus para você? E aí no verso 7, João vai dizer assim: porque 3 são os que testificam no céu. Espera aí, pastora, mas assim, eu vou começar a crer que Deus vai cumprir a palavra que Ele me deu? Espera aí, eu vou começar a crer que o que a Bíblia diz vai acontecer comigo? Não, mas isso é muito utópico. Inatingível. Tópico é inatingível. Você conhece crente que lê a Bíblia e fala assim: não, mas achar que Deus vai cumprir isso aqui, não, mas isso é inatingível. Não, e se tratando de mim, da minha vida, da minha capacidade, não, peraí, não, é fanatismo. Peraí, você acha que Deus vai abrir os caminhos, que Ele vai mudar a tua sorte, que você pode ser fiel a Ele, Ele vai te garantir? Não, peraí, isso é fanatismo. Como é que eu posso ter certeza que eu posso me apropriar de uma palavra que o Espírito Santo me fez entender, que o Espírito Santo fez aquecer o meu coração, que o Espírito Santo me trouxe uma convicção interna de que aquilo era para mim? E como que eu vou me lançar nisso? Qual é a base que eu tenho? Aí o João fala assim: Deus não espera que você creia de graça. É isso que ele está dizendo. Está dizendo, não, Deus não espera que você creia de graça. Tem 3 testemunhas lá no céu. Lá no céu tem o Pai, a palavra é Jesus, você sabe, né? Ele é o verbo que se fez carne. O Pai, a palavra e o Espírito Santo. E ele diz assim: e estes 3 são um. Então, peraí, tem 3 testemunhas lá no céu. Só que não tem testemunha só no céu. No verso 8 ele fala assim: e 3 são os que testificam na terra. O que é testificar? Garantir, testemunhar. Ele diz assim, você pode acreditar, pode obedecer a palavra, pode deixar a palavra fazer os rombos que ela tem que fazer dentro de você. Porque quando Deus nos revela a palavra dele, a gente tem um sentimento misto. Primeiro, é uma alegria imensa, uma segurança, você não tem explicação. Deus falou comigo, nada mais importa. Mas vem um outro sentimento também, de incômodo, porque você está sempre inadequado. Acontece isso com você? A palavra está sempre te mostrando que você está inadequado, que tem algo que tem que ser corrigido, alguma coisa tem que ser alcançada, alguma coisa tem que ser deixada, alguma coisa tem que ser feita por você, e arranca você do seu conforto e deixa você meio... Acontece isso com você? Tá, então, ok. Peraí, então, quais são as testemunhas? As testemunhas do céu, você já sabe, não vou falar sobre elas aqui, não nesse sermão. Mas ele diz que tem 3 testemunhas que estão aqui na terra. E essas 3 testemunhas, ele diz que são o Espírito, a água e o sangue. Pastora, quais são a função dessas 3 testemunhas? Dá para você um equilíbrio. Você conhece pessoas que leem a Bíblia e ficam desequilibradas? Conhece algum desequilibrado? Ele é crente, mas ele é desequilibrado. Ele tem 2 pesos e ele tem 2 medidas. Né? Ou ele se torna muito pesado. Conhece gente que
quando se converte, se torna pesada? Critica todo mundo, aponta todo mundo, não tem paciência com ninguém, nem consigo mesmo. Falar de algo que ele tem que consertar é um parto. Mostrar um erro para ele, meu Deus, não tem como. Porque ou ele ignora, ele diz que não errou, ou ele rola, baba, se desequilibra, reclama, é que eu não presto, é que eu não aguento mais, aqui é muita cobrança em cima de mim, sai pra lá com essa fala. Gente pesada. Tem gente que é leve demais, não tem compromisso. Só mais um pecadinho que tem, né? Todo mundo peca, né? Não, deixa eu fazer uma avaliação do pecado, né? A relativização da palavra, né? É o que Satanás fez e faz até hoje. Não, olha, mas se isso aqui é pecado, então por que eu vou fazer isso e não vou fazer isso? Já estou pecando mesmo. Leve. É pecado, mas assim, qual é a consciência que está por trás desse tipo de olhar? Eu não presto mesmo. Ou a graça vai ser sozinha, vai me salvar, ou eu mesmo fazendo vou ser salvo mesmo. Entendeu? Então, deixa eu reclamar, deixa eu falar mal, deixa eu não pagar, deixa eu cobrar, deixa eu ser injusto, deixa eu mentir mesmo, porque no fundo, é tudo igual. Leveza. Não tem contato com as 3 testemunhas da terra. Essas 3 testemunhas, elas foram deixadas na terra para fazer você ser assertivo em relação à direção de fé que Deus te deu. E assim, só para você entender, a direção de fé que Deus te deu, ela é um caminho. Jesus disse assim, eu sou o caminho. Peraí, é uma coisa clara. Onde através da fé, você vai estabelecendo uma vida com sustentabilidade. Você tem que atingir o alvo que Ele tem para que você atinja. E essas 3 testemunhas, elas foram deixadas para que eu e você tivéssemos uma garantia. Deus não me chamou para me andar titubeando assim, Não, esse aqui Deus aceita? Não aceita. Não aceita. Não, é aqui, esse aqui aceita. Não. Quando vier uma direção, eu tenho que ter uma certeza. Eu jogo todas as fichas. Eu não guardo uma carta na manga, porque eu tenho testemunhas da terra. Peraí, pastora, onde elas estão? Onde essas testemunhas da terra estão? Na terra. Em que lugar? Dentro de mim e dentro de você. Está dentro de mim. Não está fora de mim. João 14, Evangelho de João, capítulo 14, no verso 26. Você sabia que na Bíblia está escrito que Jesus comprou com teu sangue para o Pai, homens, mulheres, crianças, raças e nações? Já leu? Apocalipse. Comprou com seu sangue homens, mulheres, raças. Vai ter gente em tudo quanto é país desse mundo. Tudo quanto é país. Tem lá, tem na Índia, na Mongólia, na Argentina. Pastor, da Argentina? Na Argentina ele comprou. Tem no Brasil, na América do Norte, na Rússia, na China, no Japão. Tem. Ele comprou homens, mulheres, jovens, crianças, raças e nações. Foi comprado pelo sangue dele para constituir o povo do Pai dele, para o louvor da glória do Pai dele. Ele comprou
com o sangue dele. Então, peraí. No verso 26, o João diz assim: mas aquele Consolador. Como é que funciona essa compra, pastora? Tem um espírito agindo dentro desses comprados com a função de consolar. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. A orientação, ela está dentro de você. E o Espírito da orientação está dentro de você. Você sabe com convicção o que fazer. E esse Espírito, ele é uma testemunha de que Deus escolheu você. Não está fora de você. Está dentro de você. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito, ele é uma testemunha. Tudo aquilo que Deus fez por mim e por você, não adianta você falar assim: esqueci, passou, deu branco. Você sabe. Você sabe exatamente o que foi feito por você. Você sabe. Todo amor envolvido no teu resgate, você sabe. Todo amor que a Bíblia fala que Deus tem por você, manifesto através de Cristo na cruz do Calvário, tem um Espírito testemunhando, confirmando e te garantindo. Pode confiar que Ele te ama. Ele não vai te jogar fora. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te virar o rosto. Ele vai fazer você lembrar. Tem uma testemunha. O Espírito, ele é uma testemunha. Ele consola. Esse Espírito é um consolador. Pastor, o que é consolar? Ele faz uma ação dentro de você. Quer ver uma coisa? Você acha que as pessoas, os crentes, pegar crentes, eles são mais felizes com o reino de Deus? Eles são mais felizes ou são menos felizes? O que você acha? Menos felizes. Menos, Ruth, acredita? Quando eu era criança, a igreja tinha menos revelação. A igreja não tinha a revelação que nós temos hoje. Você acha que a igreja esse negócio de quebra de maldição, essas armas de guerra, adoração como arma de guerra, instrumento, oferta de remissão, você acha que a igreja sabia disso há 40 anos atrás? Não sabia. Mas os crentes eram mais felizes. Muito mais felizes. Quem é de mais antigamente, quem já conheceu uma família pobre de marré? Crente. Mas uma alegria. Conheceu gente assim, Gina? Ou não? Conheceu. Eu não estou mentindo. Estou fazendo assim um juízo errado, histórico. Pobre de marré. Só luta. Mas quando se reunia, e as crianças? As crianças adoravam. As crianças louvavam. Eu me lembro, eu com 6 anos na igreja, eu ficava na expectativa para falar sobre dízimo. A sala das crianças, era de uma igreja, era tudo setorizado. Então, a sala das crianças na escola bíblica dominical, ela se apresentava. E eu lembro, a minha parte era sempre da parte do dízimo. Se eu tenho 10 cruzeirinhos, um deles é do Senhor. Eu sei que é muito pouquinho, mas é devolvido com amor. As crianças tinham alegria. Pastora, por que mudou? Porque a opressão dos tempos do fim estão muito mais presentes. E a opressão dos tempos dos fins, ela faz com que o amor se esfrie.
E uma vida sem amor, uma família sem amor, uma sociedade sem amor, ela é triste. Ela é desequilibrada. Por que Ele enviou o Espírito como uma testemunha consoladora? Porque você vê toda essa miséria, você vê toda essa opressão, você vê todo esse esfriamento, mas você não desanima e você não desiste. Eu estava conversando com a irmã Márcia hoje pelo telefone. E ela falando exatamente sobre isso, pastora Cris, as crianças. A gente está com uma dificuldade de levar o temor da palavra para o coração das crianças. A gente está com dificuldade de levar o temor do Senhor para o coração dos juniores, para o coração dos adolescentes. Eu falei, irmã Márcia, deixa eu ampliar a sua visão. Está difícil a gente levar o temor do nome do Senhor para todas as pessoas. Não é só para as crianças. A criança, ela é só um reflexo. Aliás, você que tem filho pequeno, que vai para a salinha, em nome do Senhor Jesus, a menos que seja extremamente importante, imprescindível, não deixe ele levar celular. Em nome de Jesus. Por favor. Ele vai para a casa de Deus, é para ele se envolver com as coisas de Deus. Não é para ele brincar no celular, minha gente. Por favor, você tem filho pequeno? Não deixa ele chegar com 11 anos, com 12, e você achar que ele é o dono do celular dele. E aí o celular vai virar uma coisa tão intocável que eu quero ver você capturar. Eu quero ver. E acredita em mim. Eles estão fazendo miséria com o celular. Com 9 anos, obreiro Marcos. Não dá, cara. Vistoria, rastreia, olha, não deixa senha. Se o senhor fizer isso com 9, com 19, ela não vai esconder a senha do senhor. Não vai. Mas se você deixar ela botar senha com 9, quando ela tiver 13, eu quero ver o senhor pegar o celular dela. O senhor não pega. O senhor não pega porque ela vai ameaçar se cortar, ela vai ameaçar se jogar. O senhor está entendendo? É real isso que eu estou dizendo. É real. Então, o Espírito Santo, ele é uma testemunha, e ele é uma testemunha que ele cura o seu coração do desapego, do desamor, da frieza dessa geração. É assim, sabe o que é ser cristão? Posso ser honesta com você? Pastora, ser cristão é fazer uma obra, um trabalho onde você vai ganhando. Mentira. É mentira. Você vai perder. Você entra na guerra sabendo que você vai perder. Porque a maioria das pessoas vão escolher não temer a Deus. A maioria das pessoas vão escolher ser malignas, mentirosas. No mínimo, mornas. A maioria das pessoas vão escolher viver 2 vidas, 3 vidas. Uma na igreja, outra no mundo, outra na internet. Que a internet também agora é outro lugar de viver. Tem gente se mudando de mala e cuia para a internet. O que importa é o que acontece na internet, é como reage a internet, é quantas curtidas tem na internet. E a internet não é vida. É o simulacro da vida. E eu que achei que o autor de Matrix era estúpido, porque aquilo não ia acontecer. Está acontecendo. Profetizar. Matrix profetizou. Quem é da época aí, dos mais antigos, Divaldo, companhia, deve ter assistido esse título. Matrix. Assistiu? Olha lá. Então, o Espírito Santo como Consolador, ele é uma testemunha para que nada, nenhuma opressão venha retirar de você a alegria da salvação. Você nunca vai se tornar um obcecado por falhas, nem sua e nem dos outros. Ele vai te fazer
lembrança que o Espírito Santo faz. É assim, é uma lembrança mental. Quando você fala de lembrança, fala assim, lembrança na Bíblia é Santa Ceia. É um ato. É um ato. É uma intervenção. É uma virada de chave. Você tem uma testemunha que vai virar a chave, pá! Faz a opressão cair e faz você se firmar na revelação e na fé que você recebeu. Então você consegue dar passos firmes na direção daquilo que o Senhor te chamou para servir. Ele te convence. João 16:8 diz que o Espírito Santo é aquele, não precisa colocar não, Baruque, que convence o homem do pecado, convence o homem, completa a frase, do pecado, como assim, pastora? Ele te faz lembrar qual é a tua essência, mas ele também te convence a abandonar aquela essência. Não é lembrança vazia. Pastora, caiu a ficha, hein? Cara, eu sou muito... Não sei se acontece com você, acontece comigo. Tipo assim, meu Deus, eu estava assim, triste porque eu fiz isso, passou pior que isso. Cai a ficha. Aí você toma aquele choque. Mas tem uma testemunha lá dizendo, ele te comprou. Você é dele. Segue nessa direção aqui. Abandona isso daqui. Tem poder para neutralizar os carcereiros da tua alma. Qualquer dia eu quero pregar sobre os carcereiros da alma. Você não está sozinho. O Espírito Santo não está no céu só, ele está aqui. Ele aparece como testemunha do céu e ele aparece como testemunha da terra. João 15, a partir do verso 1, a água é uma testemunha. Por que a água é uma testemunha? Jesus, na noite da última ceia, ele amarra uma toalha na cintura, ele pega uma bacia com água e ele se põe a lavar os pés dos discípulos. Aí Pedro toma um choque e fala assim, os meus pés o Senhor não lava. Não, peraí, porque Pedro não estava sendo mal criado, Pedro achou que estava honrando Jesus. Estava dizendo assim, não, peraí, o Senhor agora, porque o ofício de ficar na porta com uma bacia de água para lavar os pés dos convidados, que naquela época as pessoas andavam muito a pé e tinha pouca sandália, então os pés ficavam muito encrostados de poeira. Então, para entrar dentro de casa, os pés tinham que ser lavados. Então, tinha um escravo, um empregado que ficava na porta. Então, era assim, o serviço menos nobre. Eu falei assim, não, peraí. O mestre, ele vai lavar meu pé. Aí Jesus olha para o Pedro e ele fala assim, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Jesus é um lavandeiro. Você sabia que ele é um lavandeiro? E ele só aceita a limpeza feita por ele mesmo, porque ele é a água que purifica. Em carta aos Efésios, no capítulo 5, Paulo deixa isso muito claro. Ele diz que, falando do símbolo do casamento, que representa a união de Cristo com a igreja, dizendo como o homem tem que amar a mulher, ele diz assim, como Cristo amou a igreja, que a si mesmo se entregou e a purificou pela lavagem da água. E aí você vai se lembrar que no momento da crucificação, quando o soldado romano crava uma espada na costela de Jesus para apressar a morte, porque senão ele só seria sepultado depois do sábado e não podia acontecer, ele morre na sexta. Sai daquele ferimento sangue e água. Então, ele é o lavandeiro, ele é a própria água, e esta água, ela está dentro de você. Ela é uma testemunha
dentro de você. E ele é um lavandeiro exigente, ele não aceita a lavagem de outros. Pastora, deixa eu te explicar, eu vim para a igreja, mas você já viu alguém dizer assim, graças a Deus eu sempre fui ético e honesto? Já viu? Ó, graças a Deus eu nunca fiquei devendo nada para ninguém, eu nunca menti. Eu sou ficha limpa, não sou político não, mas eu sou ficha limpa. Eu sou muito bem educado e no trato com o outro eu sou extremamente correto. É a lavagem da ética, da moral. Para ele, tá sujo. Você entendeu essa parte? Hã? Não, olha, eu tive uma educação muito rígida. Eu tive um professor que ele dizia assim, na faculdade, ele tinha umas questões com a mãe já era morta. E ele dizia assim, olha, eu sou muito educado, eu faço as minhas obrigações, porque eu fui criado num regime muito rígido. A minha mãe, ela era muito rígida, e ela me batia, e eu internalizei, e eu não consigo fazer coisa errada, porque ficou internalizado dentro de mim. Talvez você seja uma pessoa assim. Ou talvez não seja por força, mas seja por uma opção. Tem gente que tem escolha, gosto. Essa lavagem, a lavagem da ética, a lavagem da moral, ele não aceita. Pastora, mas e a lavagem da religião? Ó, eu sei todas as regras, as doutrinas da igreja. Tem igreja que as doutrinas são muito bem marcadas. Uso e costume. Eu sempre me visto decentemente. Eu falo baixo. Eu honro a minha palavra. Ninguém tem isso aqui para falar de mim. Tá sujo. É isso que ele falou para o Pedro. Se eu não te lavar, porque ele é um lavandeiro e ele é uma água que tira até a última rusga, até a última mancha da tua alma. E ninguém quer ser lavado por ele, porque ele te coloca numa centrífuga, você, meu Deus do céu, já passou por épocas da sua vida que você fala assim, eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer. Meu mundo está caindo. É ele que te lavou. Né? Quem já morou no interior, já viu aquelas lavadeiras? Que elas lavam e depois elas colocam no sol para coarar. E aí não ficou tão branco. E ela vai molhando, que é para não secar sem antes clarear. O processo é lento. Ela fica ali com um baldinho de água com sabão. E quando o tecido começa a ferver, ela vai não secar, não seca não. Ela joga mais água e ferve de novo. E aí quando começa, não, aí ela molha de novo. Pastor, eu não estou mais aguentando aqui, ó. Eu vou ficar doido, eu vou enlouquecer. Eu não estou entendendo. Ele está te lavando. E os enxágues? Porque não pode ficar sabão? Não pode ficar, pastora, mas é que eu gosto de roupa azul. Mas ele não. Aí tem gente que gosta de preto, né? Vermelho, rosa. Ele só gosta de branco. Sabe aquela canção que você gosta de cantar? Alvo mais que a neve? É a ação da água. E ele vai te clareando, e ele vai tirando a sujeira, e ele vai te purificando, e você vai sofrendo a ação da água. Mas ninguém quer. Mas essa água está aí. E você fala assim, pastora, mas assim, é que eu tenho um pecado assim de estimação. É um vício. É um vício. E eu não consigo. Já viu alguém dizer assim, esse pecado aqui eu não consigo deixar? Já viu alguém dizer assim? É mentira. É mentira. A água. Eu queria que você entendesse sobre essas três testemunhas.
Essas 3 testemunhas são uma forma de Deus estar presente de maneira concreta e ativa, desempenhando dentro da sua alma uma ação específica, que é consciente para você. Você sabe que você não quer. Não, você quer escapar, você quer, pastora, deixa eu, não pode assim, eu mesma tomar banho? Verso 1, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara que em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós estáis, fala comigo, limpos. Pela palavra. Fala, vós estáis limpos pela palavra. Ou seja, tem uma água dizendo assim, eu estou tirando isso aqui porque a palavra de Deus diz que não é para você ser assim. Está aqui. A palavra quer te limpar. Ó, desse jeito, com a sua lavagem, não vai rolar. Não, com a sua lavagem, você lava só um pouquinho, sabe? Lava uma parte e a outra não. Sabe? Lava só as partes mais visíveis? Não. Ele não aceita isso não. Ele não aceita isso não. João 4. A partir do verso 8. Mas você conhece a passagem, eu não vou ler. Conta a história, é o diálogo mais longo que Jesus teve. Ele se senta e começa a conversar com uma mulher num poço. E ele começa a conversar com aquela mulher. E essa mulher começa a questionar ele. Ela começa a dizer assim, como pode, sendo tu judeu, me pedindo água para beber, sendo eu uma mulher samaritana? Você não sabe que os judeus, eles não se dão como samaritanos? E o 10 diz assim, Jesus respondeu e disse, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Peraí, o que levou Jesus? Você conhece a história da mulher? Era uma mulher entregue à luxúria, era uma mulher que vivia em uma condição de fornicação, ela era ajuntada. Ela tinha um marido, mas ela não tinha firmado uma aliança de casamento com ele. Você sabia que dentro da igreja de Cristo tem um monte de crente ajuntado? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu nem sabia que isso existia em igreja crente. Eu tomei conhecimento há pouco tempo. Eu sabia que tem muito crente que se casa com o pastor dando uma bênção. Ele leva uma palavra, ele dá uma bênção. Isso não é casamento. Deixa eu dizer para você o que é casamento. Casamento é quando um homem e uma mulher, ele firma uma aliança diante de Deus, por consentimento mútuo, e Deus, ele é o celebrante desta aliança. No Éden, foi só ele, Adão e Eva. Ele foi testemunha e celebrante. Mas hoje é a igreja. É aquele que recebe a unção de Deus. É que declara o casamento. A dimensão civil do casamento aconteceu há pouco tempo aqui no nosso país. E ela acontece para respaldar direito jurídico, direito à herança. É para isso só. Pastor, você celebra um casamento que não tenha casado no civil? Não. Porque Paulo fala que nós temos que estar debaixo das leis do país que a gente vive, desde que não conflita em contra a palavra. E a dimensão civil do casamento não conflita, ela vem validar, respaldar legalmente. Mas se o pastor não declarar, eu estou casando você, pela autoridade a mim conferida, como ministro de Cristo, eu te declaro marido e mulher, você não casou não. Então essa mulher é uma ajuntada.
Era uma mulher com muitos problemas. Era uma mulher mal vista. Ela estava na fonte, num horário em que todas as outras estavam cuidando da casa, porque as outras não aceitariam a presença dela ali. O que fez Jesus sentado do lado dessa mulher e ter o diálogo mais longo que ele já teve com alguém, exatamente com uma mulher que tem esse tipo de vida? Eu queria que você repetisse comigo: o que atrai Jesus a mim não é o que eu tenho. O que atrai Jesus a mim é o que eu não tenho. E sei que eu não tenho. Aquela mulher não tinha água da vida. Ela não sabia como ressignificar o passado dela. Ela não sabia como começar de novo. Ela não sabia por onde começar. Ela não tinha força, ela não tinha clareza, ela não tinha direção. Quando ele disse assim: se você soubesse, eu te daria uma água viva. No 11 ele diz assim, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebeu dele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus lhes respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui para tirar. Aquela mulher tinha muitas faltas. Aquela mulher tinha muita insegurança. Aquela mulher tinha muitos abandonos. Aquela mulher tinha muitas rejeições. Aquela mulher tinha um vazio como estrutura da sua alma e ela tentava preencher de várias formas. No caso dela, se casando várias vezes e se relacionando sem ser casada. Ele disse: não, eu vou limpar a tua alma. Essa sede vai cessar. Pastora, o que é receber a água da vida? A água da vida é Ele ser tudo para você. O que é ter o testemunho da água da vida? Tem uma música que eu gosto muito. Lançamento, eu gosto muito de lançamento, sou pessoa atual. Posso perder todos os meus bens e um amigo me faltar, mas eu bem sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar, ao meu redor Deus sempre está, ao meu redor para me guiar, com teu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Pastora, é que eu não vou chorar? Vai. Nem sofrer? Vai. Vou ficar às vezes ansioso? Vai. Posso até tropeçar? Sim. Posso até cair? Sim. Mas Ele vai ser sempre suficiente. É o testemunho da água. Por que você sempre levanta? Porque você não tem falta. Tem. Mas o que você tem na base da tua alma te faz administrar. Te ajuda a superar. Te capacita a seguir. Sem ferir a tua essência. Não vai dar para falar sobre o sangue. Sexta-feira que vem a gente continua com esse tema. Mas grava, pastora, como é que eu posso saber se eu tenho testemunho do Espírito Santo? Você sabe que Ele te lembra. Você sabe que Ele te faz entender de maneira concreta que Deus te ama. Ele não te lança fora. Você saiu, Ele não te jogou fora.
Esse é o testemunho do Espírito Santo. E o testemunho da água, ele vai te lavar, ele não aceita outra lavagem. Não adianta você vir com seus legalismos, sabe? Com as suas bondades. Pastor, eu dou dízimo, legalismo. Pastor, aqui, ele vai te lavar pessoalmente. Ele vai te lavar. Aí ele disse assim, Pedro disse assim, não, a mim o senhor não lava. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ah, Senhor, então me dá um banho. Ele, para que eu vou lavar quem está limpo? Caminho, pé, caminhar. Esta água te dá convicção para você chegar. Você vai chegar. Porque essa água vai te lavando. Ela vai te tornando compatível com o céu. É muito forte. É um testemunho confiável. Um testemunho confiável. As testemunhas do céu são confiáveis. As testemunhas humanas são confiáveis. Hebreus fala do testemunho de homens. O autor fala assim, porque nós estamos cercados de quão grande nuvem de testemunhos. Ele está falando de pessoas que foram fiéis e alcançaram. Aí começa a falar dos patriarcas, dos pais da fé. Então, testemunho da terra, pessoas que testemunham são confiáveis. Mas e a testemunha do céu que está na terra? Que está dentro de mim, que está dentro de você, dizendo para você que você não vai ficar na beira do caminho. Dizendo para você que já foi providenciado tudo que você precisa para ser uma pessoa decente da certa. A sua história vai mudar. Porque você vai mudar. É mais gostoso do que ter história mudada é você ser mudado. Pode chamar pessoas aqui, Juliana, a obreira Juliana, ela teve uma experiência de fé. Ela pediu algo para Deus, no finalzinho do ano conseguiu, foi, Juliana? Mas se eu perguntar para a Juliana, o que foi mais impactante? Esta resposta que Deus te deu ou a mudança que aconteceu dentro de você? A mudança. Mais importante. Tem 3 testemunhos. O sangue está dentro de você. Sexta-feira que vem eu vou falar do sangue. Você vai ver que coisa forte que é. O Espírito está dentro de você. A água está dentro de você. Para que você ande assertivamente. Assertivamente. Pode estar te colocando para parar? Pode estar naquela parte da centrifugação? Você, meu Deus do céu, girou, pediu o controle de tudo. Se foi tudo. Aí daqui a pouco está limpinho. Aí começa a tentar. E se ele achar que ficou uma mancha, lembre, e ele vai clareando por etapas, então a gente não aguenta. Aí você pensa assim, tudo bem, Aí você, assim, não, esse aqui tá off, não tá branco. Esse aqui é off-white, não é branco não, hein? Aí ele volta pro molho. Volta pra pedra, vamos quarar na pedra aqui debaixo do sol. Mas o importante é que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Se coloque de pé. Tem muita gente me perguntando sobre oferta de remissão. Então, terça-feira eu vou falar de novo de oferta de remissão. Então, deixa eu te explicar o que é uma oferta de remissão, rapidamente. Eu queria que você prestasse atenção. Eu vou falar só. Uma oferta de remissão não é oferta para perdão de pecado. Isso o sangue de Jesus já resolveu. Oferta de remissão é uma oferta que cancela a consequência do pecado. É uma oferta pela culpa. Moisés fez essa diferenciação. Característica da oferta de remissão, ela tem uma direção específica.
Você sabe que você está sofrendo uma consequência, uma penalidade, que algo ficou na mão do inimigo porque você abriu uma brecha, ou talvez é hereditário. Por exemplo, uma família que o avô era extremamente promíscuo, frequentador de prostíbulos, traía a família, maltratava, iludia um monte de mulheres, e aí de repente você é neta desse cara, só aparece canalha na tua vida. Quem colocou a tua vida sentimental, quem deu acesso a esse tipo de espírito? Me deu um avô. Ficou claro. Pastora, eu já fiz quebra de maldição, amém. Oferta de remissão é só para quem o Espírito Santo incomoda, para quem tem a fé. O seu Espírito Santo comunica a fé. Então é uma oferta que você tem que especificar. Você sabe o porquê dela. É a primeira característica. A segunda característica, ela não é colocada em cima do altar para se misturar com as outras ofertas. Ela é entregue na mão de alguém, um líder, que tem autoridade, que tem uma ordenação, uma unção, e que tenha esta fé. Por quê? Ele vai apresentar, ou ela, essa oferta ao céu, na tua frente, e vai pedir para que aquela oferta suba como um antídoto, para neutralizar a ação daquela culpa, sua ou de alguém da tua família. É o segundo aspecto da oferta de remissão. E o terceiro aspecto, em nome de Jesus, o Davi ofereceu uma oferta de remissão lá na eira de Araruna, e ele foi muito claro, porque o dono da eira viu, junto com ele, o anjo do Senhor na divisa, com uma espada na mão. Todo Israel ia morrer. Então o profeta disse para Davi: oferece um sacrifício para que a praga seja cessada. A praga estava presente, matando, por causa de um pecado que o Davi tinha cometido. Pecado este de fazer o recenseamento, a contagem dos soldados de guerra, de homens aptos para a batalha. Então o dono da eira disse assim: tudo que é meu está na tua mão, escolhe a quantidade de terra que o Senhor quiser e a quantidade de boi e oferta para Deus. E Davi disse assim: eu não posso oferecer ao Senhor aquilo que não me custa. Então não me venha com uma oferta de remissão que não tenha nenhum valor, que não represente nenhum sacrifício para você, porque eu não vou, como é que eu vou apresentar isso diante de Deus? Eu não vou perguntar de quanto é a oferta. O máximo que eu vou fazer, quem lida com a oferta não sou eu, tesouraria. Eu vou pegar o envelope. Qual é que você quer remir? Não tá bom, Senhor, te apresento. Se tiver dentro do envelope algo que não te custa nada, você vai piorar a tua condição. Por ignorância, você vai cometer um outro pecado. Então não é para todo mundo fazer, pastor, não. Por que você pregou isso? Eu posso testemunhar que eu fiz essa oferta. Era algo impossível, que eu já nem tinha mais esperança. E eu posso testemunhar que eu vi resultado. A pastora Leide é a minha testemunha, ela viu o resultado. Talvez foi só para mim. Mas se você entender, então pelo amor de Deus, armas espirituais são reais. Não faz de qualquer maneira, não. Se você me deu para apresentar alguma oferta que não tem custo nenhum para você, me procura. Você cometeu um pecado. Porque muita gente está me procurando: pastor, é isso, pastor, aquilo. Eu fiz 2 sermões falando de oferta de remissão. Daqui a pouco você vai decorar os textos. Mas você tem que entender. Amém? Fecha os teus olhos. Você que está fazendo a campanha de sal, os irmãos que vão nos ajudar. Não fecha os olhos agora, não. Deixa os irmãos passar com sal primeiro. A gente não quebra a oração. Pegou o sal, põe na mão direita, levanta e começa a orar. Não espera eu não. Porque o sal ele é dentro de um propósito muito forte. Você está levando algo para o vale do sal. Você está colocando Deus na briga.
Ah, pastor, eu queria pegar um sal, mas não queria fazer a campanha. Não pega agora. Aqui é só para quem vai fazer a campanha. E se você ficar quebrando campanha do sal, aí é você com Deus. Existem maldições que acompanham a pessoa só porque ela começa algo com Deus e quebra. E ela acha que está tudo bem. Não está. E aí, pastora, ora por isso. Se for uma maldição vinda de Deus, porque você quebrou algo com ele, como é que eu vou expulsar Deus? O diabo a gente expulsa Deus. Não, Deus a gente não expulsa. Apresenta a tua corrente. Isso é uma corrente. Você está lembrando a Deus, Senhor, na primeira semana, na primeira sexta-feira, eu trouxe algo que eu tive uma fé de que o Senhor vai descer nessa batalha comigo. Isso é a campanha do sal. Eu estou na minha primeira campanha. Ó meu Senhor. Não, a Bíblia traz uma declaração sobre o rei Davi, que ele venceu todas as batalhas no Vale do Sal. Todas. Todas as batalhas. Todas. Tem pessoas aqui, isso é uma revelação que o Espírito Santo me trouxe, que existe um principado. Pastor, o que é um principado? São demônios que governam em regiões. Isso é um principado. É ele que manda ali, como se ele fosse o rei daquela região. Daniel brigou contra o governante da Pérsia, o principado da Pérsia. E não era o rei, era demônios que comandavam inclusive o rei. Existem famílias aqui que tem um principado mandando na família dele. Pastor, como é que eu vou saber se tem um principado mandando na minha família? A sua família não funciona como uma família. Reina a inveja, reina a disputa, os berros, a falta de amor, os recursos fundamentais para uma família, casa própria, segurança alimentar, né? É a garantia que vai ter comida todo dia? Pelo amor de Deus, você pode não ter nada, mas você tem que saber que vai ter comida na tua mesa todo dia. Se você tem essa insegurança, meu Deus, como é que eu vou fazer compra para a semana que vem? Não, pera. Eu acho que o Davi falou vovó, gente. Não foi? Oh Deus, me ajuda a manter a concentração. Vai apresentando. Se você estiver brigando com uma potestade, governou seus filhos, a mente dos seus filhos, seu casamento. É assim, o que a palavra fala de casamento é isso aqui. Você vira isso aqui. Não, peraí. Se é o seu caso, fala, Espírito Santo, eu preciso de estratégia. Eu preciso saber, porque eu preciso derrubar o governo dessa potestade. Eu tenho dentro de mim o Espírito. Ele me guia no caminho da verdade. Eu não posso ficar retido. É assim, você precisa aprender a fazer orações de acordo com a palavra de Deus. É certo que Deus escuta. Você tem entendido a palavra, então é a palavra viva que você tem que apresentar para Ele. Fala, Senhor, eu estou segurando na minha mão um sal. Este sal representa que eu fiz um propósito. Eu invoquei a tua presença, a tua parceria, que ele falou que seria teu parceiro. Está lá na bênção de Abraão. Ele disse que ele abençoaria quem abençoasse Abraão, e ele amaldiçoaria quem amaldiçoasse Abraão. Ele disse. Parceria. Para, Senhor,
Eu estou reivindicando a sua parceria. E eu quero te apresentar, porque este sal ele vai ser o sal do testemunho da terra. Glória a Deus. Aleluia. É o que falta em você para se apropriar do que ele vai liberar. A hora que você jogar esse sal, você vai dar um impacto, não é só no inferno. Você vai dar em você. Agora vai preparado, porque nós não estamos brincando aqui, não é? Estamos falando sério. É real. É o sal das 3 testemunhas. Você vai jogar o sal. E vai ficar claro dentro de você. Avança! E se ficar claro, você vai e compra. Não vai fazer zuretice por aí. Escute a fé. Se disser recua, você fala assim, então, ó, passeio para trás. Na paz. Mas que algo vai mudar, vai. Algo vai mudar. Algo vai mudar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença, ó Santo Deus de Israel, exaltado e engrandecido seja o teu nome, digno de honra, de glória, de louvor e de adoração, ó meu Senhor Jesus. Visita agora os propósitos que são colocados diante de ti. Representado por este sal levantado a ti pela mão direita. Nada pode deter. Nada pode impedir esta pessoa. Tudo aquilo, aleluia, que está impedindo esta pessoa de viver aquilo que o Senhor tem para ela, seja um erro que ela cometeu, um passo errado que ela deu, seja a oposição do inferno, a bruxaria, a feitiçaria, seja a maldição hereditária, seja iniquidade, falta de transformação adequada, falta de amor, aleluia. Deixa ele falar com você. Tem uma instrução do céu chegando para você. Você pode adorar, você pode engrandecer, você pode determinar, você pode orar em línguas, se o Espírito Santo te conceder. É um momento de você determinar forte. É o momento de você estabelecer. Se está ligado aqui na terra, aleluia, nós estamos ligando aqui na terra. Vai acontecer na tua vida conforme aquilo que Ele falou. Eu estou cancelando agora toda a artimanha das trevas, o encantamento de sentidos, a força do encantamento na alma, a força do medo. Aleluia. E Jesus vai te instruir. A instrução passo a passo. A palavra diz: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Você vai escutar ele. O Espírito testifica, te fazendo saber e lembrar. Presta atenção, para de pecar contra ele. Se volte para a palavra, você tem que conhecer a palavra. Você precisa conhecer a palavra, Tiago, meu sobrinho. Porque como é que o Espírito Santo vai te fazer lembrar se você nunca sabe? Tem vitória para você, Tiago. Você tem que conhecer a palavra. O Espírito Santo precisa te fazer lembrar. Eu estou falando com o Tiago, mas você sabe que comigo não é diferente. E é forte, gente. Tem uma presença tão forte aqui. É uma presença de renovo. É uma presença de restauração. É uma presença de libertação.
Essa presença, ela é o Espírito do Eterno, a palavra do Eterno. Vai liberando palavras sobre a tua vitória. Eu sei que Ele está enchendo o teu coração de esperança. Então verbaliza agora, oficializa diante do anjo. Meu Deus, toda maldição que veio através de comida, coisa consagrada que essa pessoa consumiu, sabendo ou não sabendo. Pastora, eu sinto que essa palavra para mim me deu uma tonteira, me deu um enjoo. Você mesmo, põe a tua mão assim sobre o seu abdômen e pede o fogo do céu. Pode, sem medo de ser feliz. Desmancha a feitiçaria e a magia. Pode desmanchar. Desmancha a feitiçaria, desmancha a magia. Vai desmanchando. Você está no Vale do Sal, vai, desmancha. Se você comeu coisa imacumbada, pastor, mas isso tem muito tempo. O demônio não caduca, tá? Você vai esperar o que? Uma doença, um fracasso? Eu não vou orar, não. Põe a mão assim, sobre o seu abdômen. Se, pastor, eu sinto que sou eu, tá? Coisa consagrada a santo. Talvez não é uma entidade, né? Não, mas talvez seja um santo da Igreja Católica. Pastor, eu comi tanto pão de Cristo. É uma simpatia. Vai lá. Fala, Senhor, desmancha a feitiçaria agora. Aqui, você tem esse hábito, você vai beber alguma coisa, você joga o primeiro gole no chão, você está bebendo o resto do diabo. Só falo isso. Põe a sua mão, que eu não vou orar. Põe a sua abdômen, tá? Não é pro coração, não é aqui embaixo, ó. Porque o anjo vai tocar onde você coloca a mão. Coisa benzida. Você comeu coisa benzida? Aqui, todos os demônios que estão governando a tua mente pelo que você comeu, Senhor, quebra agora. Quebra a magia. Quebra a feitiçaria. Quebra a bruxaria. Todo encantamento de palavras. Vai quebrando agora. Pastora, eu sinto, eu tenho uma obsessão, não consigo gostar, não consigo amar. Isso aqui é esse encantamento de sentido. Quem falou que você não ama? Voz do capeta, queima ele agora. Mas não, eu fui criado por Deus. A marca de quem é de Deus é o amor. Você já experimentou queimar essa voz? Fala, mas a voz é minha. Não, você incorporou a voz dele. Você não gosta de gente, você não tem paciência com gente, você deseja mal nos inimigos, é não gostar de gente também. É muito forte, gente. Senhor, vai descendo com o teu poder. Vai descendo com o teu poder. Vai restaurando todas as coisas. Vai restaurando todas as coisas. Vai fechando sepulturas. Vai fechando sepulturas. Vai fechando sepulturas. Vai libertando mentes. Dá ordem para demônios que aprisionam mente. Abra a boca. Aqui, sai, demônio! É para você determinar. Nem emoção, não. Satanás, solta a minha mente. Solta a mente do meu filho. Solta, meu Deus, queima. Manda o teu anjo lá em casa. Lá na cidade que ele mora. Aragachari. Becantoria, Aragachari. Você tem um espírito. Você tem uma água. Você tem um sangue. São garantias. Fala agora diante de uma garantia. Estoura o cativeiro de Satanás agora. Abre a tua boca e fala, está estourado o cativeiro. Solta a mente do meu marido. Espírito imundo. Fala, Senhor, me tira dessa arapuca que eu entrei. Vai. Eu que entrei com os meus próprios pés, mas não dou conta de sair. Repete o Salmo 91. Ele me livrará do laço do passarinho. Repete com fé. Ele me livrará do laço do passarinho. Ele me livrará do laço do passarinho e da peste perniciosa. Repete de novo. Ele me livrará do laço do passarinho. As alianças erradas, os acordos errados, os equívocos que eu
declaração do Espírito Santo? Doce presença, presença santa, vem sobre nós, enche-nos com o teu poder. Te adoraremos por tua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Doce presença, doce presença, nossa gratidão a ti, Senhor. Presença santa, desce, Espírito Santo, vem sobre, renova, liberta, lava, enchendo-nos com teu poder. Fala, eu vou te adorar, te adoraremos. Te adoraremos por tua presença, receba o renovo, e que renovará os nossos corações. Receba! Louvado seja, aleluia! Mais uma vez, doce presença, doce Repita-se comigo, Senhor, meu Deus. Abençoa todo irmão, toda irmã que tem se levantado, orado e jejuado pelos cultos, pelas vigílias, pela terapia. Levanta a tua igreja, Senhor. Coloca no coração a necessidade. Que essa pessoa sinta necessidade. Coloca dentro do espírito dela a dor do teu coração. O Senhor deseja que a tua igreja não se perca e que os perdidos se encontrem. Esta é a dor do seu coração. Obrigada, Senhor, por essa bênção. Agradece, Senhor. Você. Agradece. Agradece. Fala, Senhor, me ensina a te adorar. Me ensina a orar. Me ensina a me apropriar de bênçãos. Vai preenchendo este lugar com o vento das asas dos teus anjos. Aleluia. Traz um renovo, traz a restauração de um peso
tira a angústia, tira a opressão que tem se estabelecido sobre a minha mente, sobre a minha alma. Quebra essa falta de esperança, essa falta de expectativa. Cancela a força dessa depressão, cancela a força dessa enfermidade física que veio para me parar, para me abater, para fazer uma interrupção na minha caminhada. Senhor, todo ataque nas minhas finanças, porque eu estou aqui, não para me cantar como o Senhor me dá, mas para me render diante da sua presença, diante do seu trabalho em mim. Leva-nos para os nossos lares, guardados e protegidos pela tua mão. Livra-nos de todo acidente, de todo incidente. Que o amor de Deus, a consolação do Pai e a doce presença do Santo Espírito do Senhor seja sobre todos nós. Você que acredita, diga amém? Amém. Você que pode jejum pelo culto de domingo, presta atenção. É o domingo que antecede o domingo de Páscoa. Se eu fosse você, não faltava. Se eu fosse você, não faltaria a próxima semana. Porque todas essas vigílias é uma